vamos lá então. Boa noite, pessoal. Um grande prazer. Boa noite, tudo bem? Um grande prazer estar com vocês neste início de semestre, Nosso segundo semestre do ano. Infelizmente dessa forma, pessoal? Mas tenho certeza que no que depender de mim e com certeza dos demais professores, vocês saibam que podem contar conosco, que estamos tentando nos reinventar de todas as formas possíveis para que nós consigamos manter essa aproximação, como se estivéssemos em uma sala de aula presencial. O meu nome é Venissa, eu sou professora na Anhanguera já, sou professora no curso de Direito, trabalho na instituição desde o ano passado, e é um grande desafio e fico muito honrada e feliz em poder sair um pouquinho da minha área, sair um pouquinho do direito e vir neste semestre compartilhar um conhecimento com vocês, trabalhar com vocês, dividir esse semestre, dividir esse momento, Fico muito feliz, com certeza, assim como eu tenho algo para passar para vocês, eu tenho muito a aprender também com vocês que estão de outra área, que estão buscando uma formação nessa área da gestão e segurança privada, tá? Então, como eu falei, eu sou prof na Anhanguera desde o ano passado, trabalho no curso de Direito, sou natural da cidade de Santa Rosa, lá no Noroeste Gaúcho, me formei em Direito em Santo Ângelo, na faculdade, era o IESA, hoje ela tem outra denominação, tem curso de Direito e também outros cursos, e iniciei trabalhando, eu atuo no Poder Judiciário Estadual, então faz 11 anos que eu trabalho no Poder Judiciário, iniciei trabalhando na minha cidade de origem, que é Santa Rosa, na sequência eu comecei a atuar como assessora de juiz de direito e passei a trabalhar na cidade de Campina das Missões. Não sei se vocês conhecem, é uma cidadezinha bem pequena que fica pertinho de Santa Rosa. E lá eu trabalhei no que nós chamamos de vara judicial, Como a comarca, a cidade é pequena, lá não tem divisões assim no direito pela sua área. Então eu tive a oportunidade de adquirir uma experiência maior nessa cidade, trabalhando na área civil, na área criminal, na área da infância, juventude, no juizado das pequenas causas, Então, é um clínico geral. E depois de Campina, vim para Uruguaiana e atuo atualmente, estou atualmente na terceira vara civil, aqui no fórum da cidade, trabalho na assessoria de juiz, tá? Sou formada em Direito, tenho especialização em Direito Processual Civil e também agora tenho especialização em Docência para o Ensino Superior, tá? Formada pela nossa faculdade Anhanguera. Então, como eu disse, é um grande prazer estar com vocês e sair um pouquinho da minha área, do direito, relembrar algumas situações com essa nossa disciplina da parte criminal, porque hoje eu, no curso de Direito, tenho atuado mais na parte civil, E então é maravilhoso essa oportunidade de relembrar e refrescar a memória, com essa parte da criminalística, tá? É algo bem interessante no direito, o pessoal gosta bastante quando envolve questão de crime, de desvendar crime, de como aconteceu. Então, é uma disciplina bem dinâmica, tá? A aula de hoje, pessoal, ela vai ficar gravada, e então eu vou disponibilizar ela também, a gravação dela depois, tá? Vou publicar no YouTube e publico no nosso AVA. Eu ainda não estou com acesso à disciplina de vocês. Eu não sei se alguém já conseguiu ingressar no AVA na nossa disciplina de Fundamentos de Investigação e Criminalística, tá? Eu ainda não estou com acesso. Então, por isso que eu não publiquei nada lá. Mas assim que eu tiver esse acesso, com certeza, vamos manter a nossa rotina de vou publicar os materiais das aulas, tudo pelo AVA, tá? Também outra questão, hoje nós estamos tendo aula pelo Teams dessa forma, eu enviei o link ali no WhatsApp,
Mas possivelmente, não sei se na próxima semana ou nas outras, mas no decorrer do semestre vocês vão ter um link no AVA, que dá acesso direto à aula. Então isso vai facilitar um monte, porque aí vocês não precisam procurar o link no WhatsApp ou, enfim, acessar uma plataforma específica no AVA. Esse link ele vai ter um cantinho específico no sistema de vocês e acessando ali vocês ingressarão na aula do dia, ao vivo, e essa aula depois fica automaticamente gravada ali no sistema, tá? Bom, quanto às nossas aulas, tá, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido, alguma coisa, vocês podem me interromper. Então, por hora, nossas aulas vão ser dessa forma, remota, pelo Teams. Essa plataforma nós vamos utilizar nesse método como hoje e, posteriormente, como eu acabei de falar, vocês vão acessar o Teams direto pelo AVA, tá? Elas ficarão gravadas, porém, no nosso dia de aula, que serão as terças-feiras, nós teremos no nosso horário aula ao vivo, e essa aula ao vivo, na aula ao vivo será feita a chamada, tá? Então, todas as nossas aulas, às terças-feiras, será feita chamada normalmente, como se fosse aula normal, presencial, até porque, embora a gente saiba da dificuldade que às vezes nós temos com o acesso, né? Porque temos que estar nos readequando, a internet em casa às vezes é falha, ou enfim, sabemos dessas dificuldades, mas vocês têm um tempo que a faculdade concede para justificar essa falta, tá? Então, se por acaso essa falta ocorreu em razão de algo, de uma justificativa plausível, enfim, as justificativas legais que a faculdade tem, ou então com problemas de acesso, vocês podem vir tranquilamente conversar comigo e apresentar essa justificativa, tá? As nossas aulas eu costumo trabalhar da seguinte forma. Eu sempre vou apresentar para vocês um slide com o material da nossa aula do dia, tá? Esse slide eu tenho o costume de, antes da nossa aula, disponibilizar ele no AVA. E isso para que vocês possam, então, quando estiverem já na aula, ter ele em mãos, enfim, talvez alguém goste de imprimir, de anotar alguma situação ali, tá? Mas eu vou disponibilizar ele no AVA. Nós vamos utilizar bastante o nosso AVA, tá? Sempre comento com os alunos que eu vejo que a sistemática da Anhanguera é fantástica nesse sentido, porque ela permite que vocês tenham um estudo, permaneçam formando conhecimento antes da aula, durante a aula e após a aula, né? Porque vocês têm uma pré-aula onde vocês adquirem um conhecimento prévio. Vocês têm na aula onde a gente pode ampliar esse conhecimento prévio. E na pós-aula, então, é onde vai fixar esse conhecimento adquirido, tá? Então, o que eu oriento é que vocês usem e abusem dessa metodologia da Anhanguera e realizem as atividades da pré-aula, as atividades da aula e pós-aula. Já saliento também que, para fins das nossas avaliações dos trabalhos, né, eu vou considerar em alguns momentos o acesso de vocês ao AVA, né, o fato de vocês acessarem as aulas, as pré-aulas, pós-aulas, tá? Então eu já oriento, não sei se vocês estão com o sistema, mas se tiverem acesso ao AVA, que vocês mantenham uma rotina de acesso para não acumular depois, né? E também para que vocês possam somar essa pontuação, que em relação aos nossos trabalhos eu também vou considerar isso, tá? Nas aulas também, pessoal, eu gosto bastante de promover um debate, assim, então, de nós termos, e isso é bom porque nós temos uma turma pequena, né, um grupo reduzido, e isso é bom que a gente tem uma maior facilidade de trocar conhecimento, de trocar experiência, tá? Então, eu gostaria que nós utilizássemos isso em nosso favor, para que a gente pudesse não só eu repassar o conteúdo para vocês, mas a partir do que nós falarmos em sala de aula, dos conceitos, enfim, que eu apresentar para vocês, a gente verifique situações concretas e comece a debater sobre casos concretos. Eu acho que é assim, eu acho que poderia ser dessa forma para resolver tal problema, tá?
e isso eu vou buscar fazer em sala de aula, mesmo que desta forma virtual, tá? As nossas provas, enfim, eu só vou poder comentar melhor isso quando eu tiver acesso ao nosso livro, tá? Porque até como é um curso diferente, então eu vou ter que verificar como é que é trabalhado no livro, enfim. Mas normalmente eu costumo fazer provas objetivas, talvez com uma questão dissertativa, enfim. Os trabalhos, tá? Os trabalhos, além de considerar o AVA, por exemplo, as atividades do próprio AVA como trabalho, eu vou publicar algum trabalho que eu solicite para que vocês façam por meio do AVA. Né? O AVA ele nos permite inserir questões, ele nos permite inserir arquivos. Então, vai ser a nossa plataforma do semestre. Talvez a apresentação de algum seminário, enfim, de algum debate, alguma apresentação de forma oral, por meio aqui do Teams também, né? Mas vamos verificar e não se preocupem que com antecedência eu vou estar sempre informando vocês sobre a realização desses trabalhos, tá? Outra questão quanto à funcionalidade do nosso programa aqui do Teams. Agora vocês já estão mais habituados, né? Que já tiveram um semestre que foi praticamente inteiro dessa forma, mas eu vou solicitar, pessoal, que vocês permaneçam com os microfones ligados. Se quiserem ligar a câmera, pode ligar, não tem problema, até para a prof conhecer vocês, tá? E peço que então fiquem com o microfone desligado. E se alguém tiver alguma intervenção, quiser fazer algum questionamento, enfim, pode erguer a mãozinha, tem uma mãozinha ali que é só clicar nela, que aí eu concedo a palavra, ou então liga o microfone direto e pede a palavra, tá? Como nós somos um grupo reduzido, é tranquilo de nós ordenarmos essa questão, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida quanto a isso que eu repassei até agora. Se eu estiver falando muito rápido, vocês também podem solicitar, professora, fala um pouquinho mais devagar, porque às vezes eu me empolgo e engato uma primeira, tá? Então, podem solicitar que eu falo mais devagar ou eu repito o que eu falei, tá? Bom, vamos lá então. Fundamentos de investigação e criminalística, nossa matéria do semestre, tá, pessoal? Em relação a conteúdo, a referência bibliográfica, como eu comentei com vocês, eu ainda não tenho acesso ao livro, tá? Então, esse material da primeira aula, eu organizei ele de acordo com o material que eu tinha e de acordo com o que eu vejo que é um estudo inicial de investigação e criminalística. Mas assim que eu tiver acesso ao livro de vocês e eu verificar com exatidão em que sentido que a faculdade quer que vocês tenham esse conhecimento de investigação e criminalística, eu vou repassar para vocês a nossa referência bibliográfica. Talvez na próxima aula eu já tenha isso, tá? Então, esse conteúdo que eu vou repassar para vocês, algo dele com certeza estará no nosso livro, mas na semana que vem, se porventura algo do livro ficou de fora dessa próxima aula, eu complemento ele, tá? Esse slide também eu vou encaminhar posteriormente para vocês no AVA, mas se vocês quiserem que eu encaminhe antes, vocês podem inserir ali no grupo de WhatsApp os e-mails que eu encaminho eles sem problema, tá? E outra questão também, como eu mencionei, é que nós estamos nesse período diferenciado, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade, até o professor tem a dificuldade de eu fico com aquele pensamento assim, poxa, será que o aluno entendeu? Será que o aluno compreendeu? Tá? E eu quero que nós terminemos esse nosso semestre conhecedores de forma básica, né, instruídos de forma mínima sobre investigação e criminalística. Então, se porventura ficar alguma dúvida do que nós debatermos em sala de aula, vocês sintam-se à vontade de chamar no WhatsApp, no nosso grupo da turma. Se porventura alguém não quiser, né, expor uma pergunta no grupo da turma, pode me chamar no privado.
pode me encaminhar e-mail, deixa eu só verificar se eu coloquei aqui. Eu não coloquei meu e-mail aqui, mas eu passo para vocês no WhatsApp, tá? Ou deixa eu anotar aqui eu vou anotar aqui ao lado na conversa, que aí vocês podem anotar, tá? Podem chamar no WhatsApp, podem chamar no e-mail, não tem problema, tá, pessoal? Eu só peço que vocês me chamem em horários de expediente, né? Em horário diurno de expediente ou também no horário de aula, que eu vou tirar um momento do dia para responder vocês, tá? Eu vou anotar aqui meu e-mail. É o e-mail da faculdade e também tem um outro e-mail que eu utilizo para fins com os alunos, tá? Para fins de envio de trabalho, de troca de experiências, de dúvidas, tá? Então, inseri no chat da reunião, então vocês podem verificar ali, tá? Eu vou passar ele no WhatsApp também. Bom, pessoal, o seguinte, investigação e criminalística. Talvez vocês devem estar se perguntando, eu só peço que vocês fiquem com o microfone desligado, pessoal, tá? Só se alguém tiver alguma pergunta, aí pode ligar ele, senão eu fico da retorno aqui, eu ouço a minha voz, tá? Talvez vocês estejam se perguntando, poxa, mas investigação e criminalística, o que isso tem a ver com o nosso curso, né? O porquê que esse curso, o que é essa matéria, o que é essa disciplina, ela é importante para o curso de gestão em segurança privada, tá? Ela é muito importante e ela abre muitos caminhos para vocês, futuros profissionais dessa área, tá? E aqui eu trago para vocês 3 situações o porquê que é importante o estudo e o conhecimento básico acerca dos fundamentos da investigação e criminalística, tá? A primeira importância disso é a questão da elucidação de crimes, ou seja, para resolução de crimes, tá? Pessoal, só mais uma questão. Eu, como sou do ramo jurídico, eu não tenho esse costume, mas às vezes acaba que na rotina jurídica a gente usa certos termos que não é tão usual, termos que não são tão usuais por todo mundo, né? E é mais para o curso de direito. Então, se porventura eu falar alguma coisa, algum termo jurídico, algum termo técnico que vocês não entendam, vocês não hesitem em perguntar o que é isso, tá? Porque é absolutamente natural, inclusive no próprio curso de Direito com o pessoal que está iniciando, tá? Bom, então vamos lá. Por que é importante esse estudo no curso de vocês? Primeiro, investigação e criminalística, ela é importante para a elucidação, para a resolução de crimes, né? O que significa isso? É por meio da investigação, é por meio de criminalística que busca-se desvendar o cometimento de um crime, o modo que esse crime aconteceu, a forma que aquele que cometeu um fato criminoso operou, tá? E mais do que isso, por meio dos fundamentos da investigação e criminalística, por meio dos métodos de investigação e criminalística, eu busco descobrir quem praticou o crime, se era uma pessoa ou se era mais de uma. Eu busco descobrir se esse crime foi praticado de forma premeditada ou se a pessoa não premeditou esse crime. Então, a investigação e criminalística, o que ela estuda, o que ela abrange, serve para isso, para desvendar os crimes, tá? E quem é que faz isso, tá? Quem que auxilia na realização da elucidação de crimes, na resolução de crimes? Os profissionais que atuam nessa área, ou seja, os peritos criminais, tá? E falando nesse sentido, eu já falo de uma área que pode abrir um leque de trabalho e de busca de uma carreira, né, profissional para vocês nessa área. Porque para elucidar um crime, algo que é função da investigação da polícia, de investigação do Ministério Público,
e depois que vai chegar ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário ele possa, enfim, ver se foi praticado por uma pessoa, se aconteceu ou não o tal crime, às vezes essas pessoas eles têm formação em direito ou têm outra formação requisitada para estar naquela função, mas eles não têm o conhecimento técnico para realizar essa perícia, tá? Então, eles se valem de quê? De peritos criminais. Então, dentro das próprias carreiras policiais, nós temos os peritos criminais, né? Nós temos esses peritos hoje aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos o IGP, que é o Instituto Geral de Perícia. E nós temos peritos de várias áreas, ou seja, temos peritos gerais, que para o exercício desse cargo há o requisito de ter um ensino superior, tá? E também nós temos os peritos especializados, por exemplo, na área da medicina, na área da engenharia, nós temos na área da química, né? Enfim, em cada área temos os peritos gerais também, que, como eu disse, é os que há necessidade de ter o ensino superior, tá? Então, vocês formados, por exemplo, em gestão da segurança privada, vocês terão aptidão de buscar de almejar algo nesse sentido, de atuar como peritos criminais e atuar na elucidação de crimes, tá? Na resolução de crimes, e para isso se valer do quê? Dos fundamentos da investigação e criminalística, tá? Outro exemplo é o Ministério Público. Ele é o órgão que é responsável por fazer a denúncia. O que significa isso? Aconteceu um homicídio, houve um assassinato em Uruguaiana, tá? A polícia vai investigar e o órgão do Ministério Público, com base no que foi investigado, ele vai fazer uma denúncia, ou seja, ele vai denunciar ao Poder Judiciário e requerer, pedir que aquela pessoa que praticou aquele assassinato, ela seja condenada por isso, tá? E o Ministério Público, para formular o seu pedido, ou se ele pretender, por exemplo, se ele precisa ter mais algumas provas, enfim, ele pode nomear um perito para isso. Só que o órgão do Ministério Público, ele nem sempre tem peritos do próprio Ministério Público para fazer esse trabalho. Então, o que o promotor de justiça faz? Nomeia um perito para averiguar tal fato, tá? E aí, então, nós temos um perito criminal de forma particular. Mais adiante, esse caso, o Ministério Público denunciou ao Judiciário, ou seja, iniciou um processo. Iniciou um processo em que vai se buscar e verificar se uma pessoa foi responsável pelo assassinato de outra, tá? E chega esse processo lá para o juiz, e o juiz tem uma fase do processo que é a produção de provas. O que é a produção de provas? Vai ouvir testemunhas, enfim, e pode o juiz ficar com dúvida de alguma coisa e pedir uma perícia, tá? Então, para que o juiz faça a perícia, ele não tem conhecimento técnico para isso. E o que ele vai fazer? Ele vai nomear um perito de confiança dele, tá? Que é um profissional particular, tá? Então, a investigação e criminalística nessa parte de elucidação de crimes, ela é fundamental. Por quê? Porque é com base nos fundamentos de investigação e criminalística que se faz isso, que se busca saber como aconteceu um determinado fato. E, além disso, nessa parte criminal propriamente dita, ela abre um leque muito grande de oportunidades na atuação na polícia, na atuação como perito privado, né? Como perito particular mesmo, mas que realiza laudos judiciais, que realiza laudos para o Ministério Público. Então, e além disso, né, pessoal, nós temos atualmente muitos concursos de nível médio mesmo, que são muito procurados, principalmente os concursos na carreira policial, que eles têm, dentre as cobranças em concurso público, assuntos de criminalística, tá? Então, por isso também é bastante importante o estudo dessa questão.
Outra importância do estudo e conhecimento da investigação e criminalística e o porquê que ela pode ser importante no curso de vocês. Auxiliar na resolução de reflexos gerados pelo cometimento de um crime. O que significa isso? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Vocês atuam numa empresa e essa empresa, vocês são responsáveis pela equipe de segurança de toda essa empresa, tá? Vocês organizam toda essa parte de segurança. E dentro da empresa de vocês acontece um crime, né? Acontece um fato criminoso que um funcionário dessa empresa vai lá e resolve matar o dono da empresa, tá? Isso é um crime? Claro, né? Já disse antes. É um crime, é cometer um homicídio, houve um assassinato dentro da empresa. Agora, esse homicídio que aconteceu, ele pode gerar reflexos em outras áreas. Por quê? Porque digamos que o dono da empresa, ele era o único que levava sustento para a família dele. Então, o que essa família do dono da empresa pode buscar? Uma indenização. Ele vai poder buscar uma ação indenizatória. E para fazer um pedido de indenização e reivindicar danos morais, danos materiais que a família teve em razão desse crime, ele pode se valer e vai ter que se valer de tudo que ele juntar de prova para comprovar que ele sofreu esse dano. E uma pessoa atuando, liderando uma equipe de segurança dessa empresa, com certeza ela vai ter conhecimentos adequados para poder auxiliar o seu superior, o seu chefe, por exemplo, a elucidar esses fatos, tá? Então, por isso que também é muito importante. Uma outra questão trabalha numa empresa, é responsável por toda essa questão de segurança da empresa e houve, por exemplo, um furto, por exemplo, né, furto de equipamentos dessa empresa, enfim. Vocês terão o conhecimento adequado com base no que nos trazem os fundamentos da investigação e da criminalística para fins de auxiliar o superior de vocês a resolver essa questão e buscar averiguar os prejuízos. Então, não só na parte criminal, mas reflexos gerados por essa parte criminal também, tá? Também vocês terão aptidão para resolver, tá? E além disso, como eu coloquei aqui em terceiro lugar e já mencionei algo, os fundamentos de investigação e criminalística, eles gerarão a vocês aptidão para a realização de concursos públicos. Por quê? Porque, como eu mencionei, nós temos hoje vários concursos de peritos criminais e, embora alguns desses concursos eles exijam conhecimento específico, por exemplo, perito criminal médico, perito criminal engenheiro, nós temos também os peritos criminais gerais, que para o exercício desse cargo deve haver a formação em ensino superior, tá? E também, como eu referi para vocês, o Ministério Público, o Poder Judiciário, se eles necessitarem obter alguma prova em algum processo ou em algum fato que o Ministério Público está apurando, eles podem nomear profissionais privados que tenham qualificação e conhecimento nessa área de perícias para atuar em um determinado caso, tá? Então, é uma área muito bacana, é uma área bem legal, investigação e criminalística, e que pode gerar frutos para vocês nessas questões que eu mencionei, tá? E além disso, como eu referi, existem vários concursos hoje de nível médio, inclusive, que eles exigem essa questão de conhecimentos de investigação e conhecimentos de criminalística,
tá? Então, por isso que é um estudo bem relevante e é muito importante que ao final do semestre nós tenhamos um conhecimento básico sobre fundamentos de investigação e criminalística, tá? O que abrange a investigação e criminalística? Aqui, pessoal, eu trago para vocês algumas questões. Como eu referi no começo da aula, eu ainda não estou com acesso ao livro de vocês, tá? Então, eu não sei dizer para vocês com exatidão em que sentido que o livro de vocês quer que vocês tenham conhecimento sobre a investigação e criminalística. Não sei dizer exatamente. Até porque ela é um campo muito amplo, né? No direito, por exemplo, existe a matéria de investigação e criminalística também em algumas faculdades. Existem especializações em investigação e criminalística. Até falando nisso, aproveito o gancho anterior, que caso alguém goste da área, se interesse pela área, após vocês terem a formação, né, no curso de Gestão e Segurança Privada, vocês podem buscar uma especialização em criminalística, tá? E atuarem nesse sentido, que também é algo que abrirá bastante portas para vocês naqueles campos que eu mencionei anteriormente, tá? Mas ele é uma disciplina muito ampla, que no direito ela é dividida em criminalística e ela é dissolvida também em outras matérias, como, por exemplo, na medicina legal, também na psicologia forense e no próprio direito penal, no processo penal, há um estudo nesse sentido. Então, a abrangência dela é ampla. Como o curso de vocês não é diferente, é o direito, né? O que se exige é um conhecimento básico sobre isso. Então, eu vou passar uma noção geral do que ela abrange e assim que eu tiver contato com o livro de vocês, nós vamos ver bem certinho o que nós precisamos saber hoje sobre isso, tá? Primeiro, um conhecimento histórico e definição, né? O que é a criminalística e como é que ela surgiu, como é que ela passou a existir no mundo, tá? Há alguma situação de legislação aplicada, ou seja, para a realização de perícias, nós temos definições legais. Então, perícias em determinadas áreas, elas seguem regulamentações. Então, também, dentro do estudo da criminalística, nós temos a legislação. Pessoal, se vocês tiverem alguma colocação a fazer, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Só ativar o microfone e falar, tá? Modalidades de perícias criminais. O que significa isso, tá? Às vezes, quando a gente pensa em perícia criminal, a gente pensa em homicídio, né? Nós pensamos em crimes nesse sentido. Mas nós sabemos que é muito amplo esse ramo. Por quê? Porque os crimes eles não se resumem em homicídios, em assassinatos, né? Nós temos crimes virtuais, por exemplo. Hoje, muito comum a prática de crime virtual. E é um médico que vai poder analisar o que aconteceu num crime virtual, né, com exatidão? Não, nós vamos precisar de peritos de outras áreas. Então, por exemplo, a questão de, é preciso periciar um carro porque estava sem freio, acho que foi criminal essa questão. Quem é que vai averiguar isso? Um engenheiro, tá? Então, nós temos várias modalidades de perícias criminais. Essas perícias, como eu já referi, existem peritos gerais, que fazem perícias mais amplas, que não precisam de um conhecimento muito específico numa determinada área, tá? E claro que esses peritos, eles até após, né, serem investidos no cargo, eles recebem um treinamento específico para isso, mas nós temos perícias que há uma necessidade de ser um profissional de uma determinada área, como, por exemplo, uma perícia médica, uma perícia feita por um engenheiro mecânico, uma perícia feita por um contador, tá? Que precisa de um cálculo, enfim. Nós temos várias modalidades de perícia. E isso é estudado dentro da investigação, dentro do conteúdo de investigação e criminalística.
Outra situação que nós estudamos em investigação e criminalística. Estudo de vestígios de evidências e de indícios. Ou seja, aconteceu um crime em Uruguaiana, houve um homicídio, tá? E não se sabe quem foi o autor do fato, ou seja, quem praticou esse homicídio. Vai o perito nesse local dos fatos e vai verificar os vestígios, vai averiguar, olha, aqui tem uma impressão digital, olha, aqui ficou a cápsula de uma munição, tá? Aqui eu estou vendo, ficou o sapato da vítima, tá? Então, tudo isso são vestígios, evidências, indícios que, dentro do estudo de investigação e criminalística, a gente vai aprender a saber o que é cada um e o que a gente considera num determinado caso um vestígio, uma evidência, um indício, tá? Ainda, dentro do conteúdo da nossa disciplina, você trabalha sobre o local do crime, levantamentos periciais em locais de crime. O que significa isso? Local do crime, onde aconteceu tal fato, aonde foi um roubo, aonde que aconteceu um furto, aonde que aconteceu, foi praticado o homicídio, tá? O local do fato, verificação. E os levantamentos periciais que são realizados no local do fato, no local do crime. Vocês já devem ter visto, por exemplo, quando acontece um crime, né? Aqui, talvez até aqui na cidade, vocês já tenham visto algum noticiário, enfim. Acontece um homicídio, ninguém pode mexer no local, ninguém pode remover o corpo do local antes que venha a perícia, tá? Por quê? Porque tem que ser feito levantamento pericial do local do crime. E de que forma é feito esse levantamento? Né? Quais são os procedimentos adotados por um profissional da perícia para isolar o local do crime e fazer um levantamento pericial nesse lugar? O que ele precisa? Então, isso é objeto de estudo da nossa disciplina. Principais vestígios encontrados em locais de crime. Nós temos vários tipos de crime, tá, pessoal? E nós vamos verificar por meio do estudo da criminalística que, dependendo da natureza desse crime, nós vamos encontrar determinados vestígios. Crime contra a pessoa. O que é um crime contra a pessoa? Alguém arriscaria algum exemplo de que é um crime contra a pessoa? Vamos ver se alguém fala aí. Homicídio. Homicídio, isso aí, tá? Um crime praticado contra a pessoa, o nosso crime mais conhecido. Matar alguém, tá? Que tipos de vestígio que eu vou encontrar num local de um fato de um homicídio, tá? Que tipos de vestígios são mais comuns nessas situações? Então, isso faz parte do conteúdo da disciplina. Crimes contra o patrimônio. Alguém arriscaria dizer um exemplo de crime contra o patrimônio? Algum crime contra o patrimônio? Crime contra o patrimônio, pessoal, é, por exemplo, o furto, tá? O roubo, tá? E só fazendo um parêntese, é muito comum nós falarmos, o fulano roubou, o fulano foi roubado, mas nós temos uma diferenciação, tá? Em relação a um ou em relação a outro. E isso até é relevante nessa parte de investigação e criminalística. Quando eu falo em furto, eu falo que numa situação em que ocorreu a subtração do patrimônio de outra pessoa sem ameaça ou violência, né? O que significa isso? Um exemplo de furto. Passou um sujeito na frente da minha casa, eu estava com a minha bicicleta na frente de casa e ele simplesmente passou, pegou a bicicleta e foi embora. Ele me ameaçou? Ele me praticou alguma violência contra mim? Não, né? Ele simplesmente viu a bicicleta ali e pegou e foi embora. Isto é furto, tá? Por exemplo, está na rodoviária, na estação rodoviária, eu estou com uma mochila nas costas
e para um sujeito atrás de mim, abre minha mochila, pega minha carteira e vai-se embora. Eu nem vi. Vi quando cheguei no meu destino. Aconteceu um furto. Ele subtraiu algo que é meu, tá? Mas ele não praticou nenhuma violência, não me ameaçou de morte, não disse que ia me matar, que ia me bater. Então isso é furto. E o roubo já é diferente. O roubo acontece quando há essa violência, quando há essa ameaça, quando há uma grave ameaça. Ou seja, eu estou na rua e vem um sujeito com uma faca, me mostra a faca e diz, passa o celular, senão eu vou te matar, tá? Isso é roubo, né? Porque teve uma ameaça, uma grave ameaça. É comum nós falarmos, me roubaram um dinheiro, me roubaram um celular, mas às vezes não foi um roubo, foi furto, tá? Então, quais são os principais vestígios que se encontram num crime contra o patrimônio, né? Em roubo, em furto. Também é diferente dos tipos de vestígios que nós encontramos nos crimes contra a pessoa, num homicídio, por exemplo. Crimes de trânsito, nós também temos outra modalidade de crime. Um exemplo muito comum do crime de trânsito, dirigir embriagado, tá? É um delito, um crime de trânsito. Também tem vestígios diferentes. E crime sexual, o estupro, por exemplo, né, pessoal? A prática de um estupro. O estupro até é um crime que, com certeza, quando nós chegarmos nessa parte de falarmos sobre o vestígio, nós vamos falar um pouquinho, de forma mais específica sobre isso, porque geralmente esses crimes sexuais, eles são mais difíceis de comprovar em algumas situações, porque eles são praticados aonde está o agente que praticou o estupro e a vítima, né? Então nós temos só a palavra da vítima. Então são vestígios totalmente diferentes dos outros tipos de crime, tá? Então cada tipo de crime eles têm vestígios a serem averiguados de forma diferente. Outra situação que nós vamos estudar, né? Nós vamos conversar nas nossas aulas de forma mais detalhada, é o exame de corpo de delito. O que é o exame de corpo de delito? Provavelmente vocês já ouviram falar. Acontece uma briga num bar, né? E as pessoas, entre dois sujeitos, e eles saem com arranhão, saem sangrando, levou soco na cara, enfim. E vai lá na delegacia registrar a ocorrência contra a outra pessoa que agrediu ele. O que a polícia vai encaminhar para que ele faça? Um exame de corpo de delito, para que um médico indique ali quais as lesões que a pessoa sofreu, tá? Outro exemplo muito comum de ocorrer o exame de corpo de delito é num caso de violência doméstica, tá? É um caso de violência doméstica em que a mulher procura a delegacia toda cheia de ferimentos, né? E alega que foi o companheiro, o marido dela, que praticou aqueles atos. É feito um exame de corpo de delito e esse exame de corpo de delito ele vai servir até para quê? Porque no exame de corpo de delito o médico vai colocar, ela tem uma lesão no braço, beleza? Mas o médico vai dizer, olha, essa lesão no braço ela tem característica de tal coisa, não é, por exemplo, um corte, né? Então, com base no que a pessoa fala e com base no que um profissional coloca no exame de corpo de delito, pode a polícia e depois o juiz que for analisar isso dizer, opa, o que essa pessoa falou não tem nada a ver com as lesões que o médico descreveu. Essa pessoa pode estar mentindo. Ou o contrário, olha, o que a pessoa falou é exatamente o que aconteceu, corresponde com as lesões que o médico descreveu. Ou seja, exemplo, a pessoa estava num bar e foi um sujeito lá, agrediu ela e deu um empurrão, ela caiu e se bateu, né? Ficou cheia de hematomas, ficou toda roxa. Vai para a delegacia, registra a ocorrência, vai para o exame de corpo de delito e o médico diz
que tem característica de edema, que tem característica de hematoma. Corresponde com o depoimento que ela disse. Olha, ele veio, me empurrou e eu caí, me bati no chão, tá? Me bati contra uma parede, enfim, corresponde às lesões, tá? Então, por isso que é muito importante o exame de corpo de delito, que ele vai auxiliar na verificação dos fatos, né? Se o que uma pessoa falou num depoimento, se o que as testemunhas falaram num depoimento corresponde àquilo que um profissional atestou que aconteceu, tá? Outra questão, nós também temos o exame perinecroscópico, tá? Essa palavra enorme. O que é o exame perinecroscópico? É o exame realizado pelo perito no local do crime. E por meio desse exame, o perito vai verificar a análise das feridas, por exemplo, foram feridas contusas, punctórias, incisas ou mistas, tá? Nós vamos falar sobre o tipo de cada uma dessas feridas, desses ferimentos, de forma específica nas aulas posteriores, tá? Ferimentos especiais, por exemplo, uma degola, uma decapitação, e ferimentos primários e secundários produzidos por disparo de arma de fogo. Por que isso é importante? Alguém se arriscaria a dizer por que é importante eu saber que a ferida da pessoa que morreu, ela foi uma contusão? Por que vocês acham que é importante saber disso? Por que é importante eu saber qual é o efeito gerado, produzido num corpo por um projétil de arma de fogo? Alguém se arrisca a dar um palpite? Não? Lucas? Não? Não, gostaria de falar um. Tá bem. Alguém, pessoal? Para poder distinguir a gravidade de cada situação. Também, para distinguir a gravidade. Alguém mais? Tá? Pessoal, seguinte, por que é importante verificar? Imaginemos uma situação em que uma pessoa tenta matar a outra, tá? Tenta matar a outra e essa pessoa que foi vítima de uma tentativa de homicídio, ela vai, procura a delegacia e ela tá toda rasgada, com cortes de faca, por exemplo. E chega no local do crime, os peritos vão lá e acham um tipo de faca, tá? Então, por que é importante verificar que tipo de ferida que aconteceu? Para verificar se as lesões que eu estou vendo na vítima, né, elas condizem com uma lesão que poderia ser produzida por aquele instrumento que foi encontrado, né, que foi encontrado no local do crime. Um outro exemplo, temos uma vítima que ela foi vítima de homicídio, né, por um disparo de arma de fogo. Foi vítima por um disparo de arma de fogo e o autor do fato, o autor do crime, né, quem disparou contra essa vítima, sumiu, óbvio, efetuou os disparos e nunca mais se achou. E com base na perícia realizada no corpo desta vítima, eu vou verificar como foi a entrada desse projétil de arma de fogo, como foi a entrada no corpo da vítima. Foi um estouro maior, entrou e fez um furo pequeno e na saída fez um estouro no corpo da pessoa, tá? Com base nisso eu posso dizer, olha, isso daqui foi um disparo de arma de tal calibre. Não tem compatibilidade com disparo de arma do calibre tal. A pessoa que era o suspeito de praticar tal crime, ela tem uma arma de um calibre muito baixo, que não faria esse estrago que fez no corpo da vítima, tá? Então, por isso que é muito importante essa análise, esse exame perinecroscópico, para verificar se as feridas que a vítima apresenta, né, os ferimentos que ela tem, de qual natureza que ele é, e com base nisso, ouvindo depoimentos e com base nos instrumentos que
vão ser apreendidos, com os instrumentos que vão ser localizados no lugar do crime, eu vou poder, com mais excelência, afirmar como perito: olha, eu encontrei no lugar do crime uma cápsula de um calibre tal, e essa cápsula, esse calibre, ele faz, né, um estrago na pessoa que corresponde ao ferimento que a vítima apresentou, tá? Então, e aí, com base nisso, o que o delegado pode fazer? Um delegado de polícia ou um juiz, enfim, ó, a perícia constatou tal coisa, vamos mandar prender este sujeito, porque está tudo indicando que ele foi o autor do crime, tá? Então, por isso que é muito importante saber essa questão de como foi o ferimento causado na vítima, tá? Seguindo ainda, pessoal, nós temos a parte de verificação, quando ocorre morte ou tentativa de homicídio, né? Por queimadura, produzida por asfixia, por enforcamento, por estrangulamento, esganadura, sufocação, soterramento, afogamento, enfim. Que características que eu vou verificar numa vítima, né, de queimadura? Que características que eu vou verificar no corpo de uma pessoa que foi vítima de afogamento? Esse afogamento foi natural ou alguém que foi lá e afogou essa pessoa, tá? Então, com base em exames, eu vou poder averiguar essa questão, tá? Bom, pessoal, seguinte, eu vou passar essa parte inicial aqui, e aí a gente faz um intervalinho de uns 5 minutinhos e depois a gente segue a nossa aula, tá? Bom, então, conhecedores agora do que abrange a investigação e criminalística, nós vamos começar a falar dela propriamente dita, tá? Nós vamos começar a falar de investigação, nós vamos começar a falar de criminalística. Então, nós vamos definir o que é cada coisa e nós vamos conhecer essa parte inicial, que é essa parte histórica. Como surgiu a criminalística, tá? Ela sempre existiu? Será que sempre existiu criminalística no mundo, né? Ela é considerada uma disciplina ou ela está inserida dentro, por exemplo, da área penal, do direito penal? Ela está dentro do que nós chamamos de medicina legal, tá? Então, vamos começar o nosso estudo com essa parte inicial, entendendo o que é investigação, entendendo o que é criminalística, definindo isso, então, e conhecendo essa parte histórica. Então, investigação, pessoal, eu trouxe para vocês aqui a definição. O que é investigar? Né? Investigar é averiguar, é apurar os fatos, é pesquisar, é verificar o que aconteceu, tá? Então, quando eu falo em investigação, averiguação sistemática de algo, inquirição, indagação, apuração. Ou seja, eu vou investigar tal coisa, eu vou apurar o que aconteceu, eu vou indagar, ou seja, eu vou perguntar para eu desvendar algo, tá? Então, essa é a definição de investigação. E o que é a criminalística, tá? Criminalística, nós podemos dizer que a criminalística, ela é o conjunto de procedimentos científicos de que se vale a justiça moderna para averiguar a ocorrência de um crime e suas circunstâncias. É o estudo de todos os vestígios do crime por meio de métodos adequados a cada um deles. Então, quando eu questiono o que é criminalística, eu vou falar que a criminalística, ela é um conjunto de procedimentos científicos, e esses procedimentos científicos, eles são utilizados em favor da justiça, tá? Para apurar as circunstâncias de um crime, para apurar como aconteceu esse crime e desvendar essa situação, tá? Por que eu falo que a criminalística é um conjunto de procedimentos científicos? Por quê? Porque a criminalística, nós já vamos ver na sequência, que ela é uma disciplina autônoma. Então, ela tem vivência própria. Então, assim como a matemática, como a química, como o português, como a física,
nós podemos falar em disciplina de criminalística. Só que a disciplina de criminalística, ela existe para que exista a criminalística, ela necessita do conjunto de procedimentos científicos de várias áreas. Por quê? Porque a criminalística, ela é a ciência, ela é a disciplina que visa elucidar, que visa apurar crimes, tá? E para apurar crimes, ela vai necessitar de procedimentos para tanto. Esses procedimentos, eles podem ser gerais, assim como eles podem ser procedimentos que exigem uma perícia mais aprofundada. E aí eu talvez precise de um médico, talvez eu precise de um matemático, talvez eu precise de um químico, de um engenheiro, tá? E por isso ela necessita desse conjunto de outras disciplinas, conjunto de outras áreas, tá? Para formar o pleno conhecimento para a apuração de um determinado crime. Então, de forma resumida, se eu questionar vocês o que é criminalística, bom, a criminalística, ela é um conjunto de procedimentos, ela é uma disciplina autônoma, mas ela se trata de um conjunto de procedimentos que é utilizado para apurar a ocorrência de um crime, estudando seus vestígios, analisando os fatos ocorridos para responsabilizar, então, eventuais as pessoas culpadas, as pessoas que devem ser responsabilizadas por esse fato, tá? Então, essa é a definição de investigação e criminalística. Conjunto de procedimentos utilizados para apurar a ocorrência de um determinado crime, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Aqui, ó, só antes de encerrarmos essa primeira parte, ainda sobre a definição da criminalística, tá? Trata-se de um conjunto de conhecimentos de vários ramos da ciência colocados a serviço da justiça para elucidação de crimes, com identificação dos seus autores e o modo como se deram os fatos, tá? Também um conceito bem simples, bem objetivo, e é isso daí. O que é criminalística? Conjunto de procedimentos que servem para elucidar, para resolver, para desvendar a prática de um crime, identificando quem praticou e a forma como foi praticado. Quando eu falo em modo como o crime foi praticado, olhem que eu coloquei um terminho entre parênteses, tá? É um terminho que a gente chama de modus operandi. O que significa o modus operandi? O modo de operar, ou seja, através da criminalística, eu desvendo o modo como uma pessoa operou para praticar um crime, tá? Certo, pessoal? Vamos fazer um intervalinho de 5 minutos para que vocês possam tomar uma água, ir ao banheiro e 8h10 a gente retorna, tá bem? 5 minutinhos aí, então.
Vamos retomar, pessoal, vamos seguir, tá? Eu só alerto que hoje, até como é o primeiro dia de aula, né, nós não vamos nos estender não vou me estender tanto com vocês. O conteúdo agora, a gente vai falar um pouquinho da parte histórica da criminalística, tá? E aí eu já verifico a lista do pessoal que está aqui para fins de chamada. E na próxima aula, então, a gente retoma e tomara que já com o nosso livro didático, né, que eu com acesso a ele e vocês também, para que a gente possa, então, nos aprofundarmos na nossa matéria, tá? A nossa disciplina. Bueno, então nós vimos a definição de criminalística, que é o conjunto de vários ramos da ciência que são colocados a serviço da justiça para apurar crimes, identificando os autores do crime, né, e o modo como se deram os fatos, o modo como ocorreu o crime. Quando eu falo identificação de seus autores, eu estou falando identificação daquela pessoa que praticou o crime, tá? E agora nós vamos entrar um pouquinho na parte histórica da criminalística, ou seja, como ela surgiu. Sempre existiu criminalística? Não, tá, pessoal? A criminalística, ela não é uma disciplina, ela não é uma área do conhecimento tão antiga, né? Ela surgiu a partir da medicina legal. O que é a medicina legal? A medicina legal, ela faz parte do ramo da medicina que visa apurar a ocorrência de fatos criminosos com violação, com lesão, com ameaça ao corpo, né? Com a vida, a pessoa, como por exemplo é o caso do homicídio, da lesão corporal, tá? Então, ela surgiu a partir da medicina legal. Os médicos legistas, que nós chamamos, né? Eles eram responsáveis por realizar, num primeiro momento, esse trabalho de criminalística. Ou seja, cabia à medicina legal, cabia aos médicos verificar a integridade do corpo humano, né? Aconteceu um crime, uma pessoa bateu na outra e o médico averiguava isso. Acontece isso ainda, óbvio, tá? Mas como é que era no momento primitivo? Era imposto ao médico não só apurar essas questões relativas à própria medicina, mas era a medicina legal, era o médico perito que ele realizava toda a pesquisa, toda a busca, toda a demonstração dos elementos realizados, a materialidade, ou seja, os elementos que levavam à convicção de que aconteceu um crime. Então, por exemplo, antes de nós termos uma definição e um estudo específico da criminalística, nós tínhamos uma situação em que o médico perito, ele não restringia o trabalho dele, por exemplo, ao exame de corpo de delito. Era um médico que ia como perito até o local do crime e fazia toda essa análise de verificar os vestígios do crime, verificar se encontrava algum instrumento que pudesse ter, que pudesse evidenciar a ocorrência de um crime, tá? E hoje não é assim, né? Hoje nós temos peritos que vão até o local e fazem a investigação do local do crime, que realizam a colheita de provas, que realizam a colheita de impressão digital, por exemplo, e nós temos outro perito, se é um caso de crime em que teve violação à integridade de uma pessoa, nós vamos ter um outro perito médico que vai realizar essa avaliação na pessoa. Mas nem sempre foi assim. Então, num primeiro momento, nós tínhamos isso, a medicina legal, e ela era responsável de forma abrangente por realizar essa parte de criminalística, ou seja, era o médico perito que ia lá, investigava o crime, investigava o local do crime, apurava os fatos, tá? Porém, a nossa sociedade evoluiu e, infelizmente, os crimes evoluíram e óbvio que
não saciava a resolução e o médico ele não tem a habilitação para investigar esse tipo de fato, né? Então, passou a surgir a necessidade de que novas áreas do conhecimento passassem a atuar nessa parte de investigação. Começou a se sentir a necessidade de que tivesse uma pessoa que fosse destinada única e exclusivamente, por exemplo, a apurar o local do fato do crime. Houve a necessidade, por exemplo, e não que isso seguisse sendo feito pelo médico, né? Então, passou a ter uma pessoa que é a responsável por ir lá e averiguar o local do crime, passou a ter uma pessoa que, olha, eu vou chamar um engenheiro, porque nesse crime aqui teve um carro envolvido e o médico não tem conhecimento de carro, né? Então, eu vou chamar um engenheiro para averiguar esse crime, tá? Então, passou a se buscar outras áreas do conhecimento para fins de apuração de fatos criminosos, né? Então, sobre o histórico da criminalística, ela surgiu a partir da medicina legal. No primeiro momento, toda essa parte de perícia, seja ela relacionada à análise da saúde da pessoa, integridade ou não, ela era realizada por um médico. Porém, com o tempo, passou-se a verificar que isso não era o mais adequado, não era o mais correto, que o médico não era o profissional que tinha o conhecimento técnico para fazer tudo isso, né? E, além disso, surgiram outras áreas do conhecimento que puderam dar esse suporte de melhor forma. Então, com o advento de novas áreas do conhecimento, surgiu a necessidade da criação de uma disciplina específica para a pesquisa, análise e elucidação dos crimes, tá? Em tempos primitivos, a verdade era buscada por meio de métodos primitivos, métodos mágicos ou por meio de tortura. Então, o que significa isso? De novo, vou repetir, né? A criminalística surgiu a partir da medicina legal. Agora, se nós nos reportarmos a momento anterior a isso, aos povos primitivos, na pré-história, enfim, nós vamos encontrar fatos que essas sociedades primitivas, para fins de desvendar a ocorrência de um determinado crime, ela não se utilizava de perícias como hoje a gente faz, não se utilizava de métodos, de estudos para apurar os vestígios de um determinado crime. Elas se utilizavam da magia, elas se utilizavam da religião, elas se utilizavam da tortura, tá? Um exemplo que eu dou para vocês, na Alemanha, tinha uma época em que, para verificar se a pessoa estava falando a verdade ou não, eles colocavam essa pessoa dentro de uma sala com serpentes. E se a serpente fosse lá e picasse a pessoa, era sinal de que ela não estava falando a verdade, tá? Então, imagina admitir isso. O que isso vai me comprovar hoje, o que isso vai comprovar se a pessoa foi a que cometeu ou não? Não tinha uma análise de vestígio, não tinha análise de fatos. Era com base na crença, com base na magia, tá? Que os povos primitivos, que os povos antigos e que muito remotamente também na formação, por exemplo, estou falando de uma situação da Alemanha, tá? Se utilizava desse método. Surge então a medicina legal e depois, com o surgimento da medicina legal, se verificou que ela sozinha não iria dar conta dessa área de apuração de crimes. E surgiu então a necessidade de uma disciplina específica para isso, tá? Outros avanços que foram surgindo no decorrer da nossa história, da história da humanidade. Eu volto lá para a pré-história. Na pré-história, nós temos registros de papiloscopia. O que é a papiloscopia? A papiloscopia é o registro das impressões digitais, né? Averiguar
por exemplo, encontrei um copo no local do crime, eu vou verificar se nesse copo há o registro de impressões digitais. E isso já se usava de forma muito primitiva lá na pré-história, onde impressões à tinta e desenhos nas paredes da caverna geravam vestígios de mãos e dedos, tá? De 1560 a 1665, na Europa, principalmente França, Itália, foram desenvolvidos estudos sobre a papiloscopia, né? 1651, um outro marco, Paolo Zacchias, ele publicou em Roma uma obra denominada de Questões Médicos Legais, e ele se tornou, então, o pai da medicina legal. Nós poderíamos dizer que a medicina legal é a mãe da nossa criminologia, tá? E o pai da medicina legal é esse Paolo Zacchias, quando ele publicou esse livro falando sobre medicina legal. A partir desse momento, a medicina legal, então, ela passa a abranger todos esses tipos de perícia, tá? Mais adiante, na Áustria também teve um estudo sobre medicina legal. Em meados de 1800, nos Estados Unidos, passam a ocorrer estudos de impressões digitais, passa a ocorrer a identificação de criminosos por fotografia e estudos sobre a identidade criminal. Vindo para a nossa criminalística, nós temos Hans Gross. Hans Gross, ele é considerado o pai da criminalística, tá? Ele era um alemão, juiz de instrução e professor de direito penal, e ele editou um livro denominado de System der Kriminalistik, que significa Sistema de Criminalística. Isso aconteceu em 1893, e também em 1898 ele criou arquivos de criminalística. Então, se nós formos ver no decorrer da história, num primeiro momento, nós temos essa parte de verificação de crimes por meio de magia, por meio de crenças, né, por meio de tortura. Num segundo momento, nós temos inícios de estudos de papiloscopia, ou seja, estudos de impressão digital. Num terceiro momento, vem a medicina legal e ela abrange tudo. Ela diz tudo que se apura em termos de crime é comigo, tá? E depois, num terceiro momento, e se formos ver, não é algo muito antigo, em 1893, então, Hans Gross, na Alemanha, ele verifica que, bom, não pode a medicina legal abranger tudo isso. Nós precisamos estudar algo relacionado à criminalística. Nós precisamos ter uma matéria específica para tratar sobre como vamos apurar crimes, tá? Seguindo aqui no Brasil, em 1903, o Brasil institui o sistema datiloscópico de Vucetich, que significa a questão de análise de impressões digitais como identificação das pessoas, tá? Isso em 1903. E a datiloscopia, a papiloscopia, né, a análise de impressões digitais, ela teve início no Brasil, no estado de São Paulo. Outro fato importante para a história da criminalística foi a criação do FBI. A gente vê bastante nos filmes, né? Quem gosta de filme de ação, enfim, tem bastante filmes que falam do FBI, que tem a participação do FBI, que é um sistema de investigação puramente relacionado à criminalística, foi criado em 1933. Voltando aqui no Brasil, aonde nós vamos encontrar na lei disposições sobre criminalística? Na nossa Constituição Federal, tá? Que ela realizou avanços nesse sentido e estruturação em relação às perícias. No nosso Código de Processo Penal, que ele traz as disposições sobre as provas, ou seja, como deve realizar uma perícia, quem deve ser nomeado perito, quem não pode ser nomeado perito num determinado caso, tá? E também temos a Lei 12.030, que dispõe sobre as perícias oficiais de natureza criminal. Essa lei ela vai nos dizer como deve ocorrer a perícia na área criminal, tá? Então,
de forma resumida, se vocês quiserem tomar nota, nós podemos dizer que, em relação à criminalística, num primeiro momento, ela era embasada na tortura, na crença, na magia, tá? Para apurar fatos, ou seja, culpar pessoas pela prática de um determinado crime, os povos antigos se valiam da crença, se valiam da magia, se valiam da tortura, tá? Num segundo momento, começam a ocorrer estudos sobre a papiloscopia, ou seja, sobre a identificação de pessoas com base na impressão digital. Mas estudos, tá? Nada de muito relevante. E vem, então, a medicina legal. E a medicina legal abrange toda essa parte. Então, vem a medicina legal e ela diz, eu que sou responsável por fazer todos esses tipos de perícia, de investigação. Num terceiro momento, então, no final de 1800, ali em 1893, surge, então, de fato, a criminalística. É o momento, é o marco final em que se diz, não, a medicina legal ela não basta para a apuração dos crimes. Eu preciso de algo mais amplo, mais abrangente, eu preciso de mais áreas do conhecimento. E, então, surge a nossa criminalística, nos moldes como hoje ela existe, tá? A criminalística, pessoal, ela é regida por leis, por métodos e por princípios próprios, com plena independência das demais ciências. Trata-se, assim, de uma disciplina autônoma, tá? Então, muito se fala que ela está inserida, por exemplo, dentro do direito penal, dentro de outros, da medicina legal. Não, ela é composta por princípios próprios, por métodos próprios, ela é formada por demais ciências, mas ela tem metodologias próprias e por isso ela é um ramo autônomo, tá? Tanto que, se vocês fizerem uma breve pesquisa no Google, vocês vão verificar a especialização em criminalística, né? Tudo, ela é um ramo próprio. Utiliza-se de procedimentos multidisciplinares, valendo-se de subsídios técnicos e científicos fornecidos pela física, química, biologia, engenharia, medicina, enfim, todos os outros campos do conhecimento. Fornece as bases para adequadas e justas decisões, ou pelo menos deveria fornecer, né, pessoal? De que, com base no que um perito verifica, ele dá subsídios para que um juiz possa decidir e verificar e ter a certeza de que realmente uma pessoa é culpada pela prática de um determinado crime, tá? Tem como objeto, o objeto da criminalística, todos os vestígios encontrados no local de um determinado crime, tá? Objetivos, então, saindo dessa parte histórica, dessa parte conceitual da criminalística, nós vamos agora, então, falar um pouco sobre quais são os objetivos da criminalística, né? O que ela visa, qual é a intenção dela. Nós já vimos, já conversamos bastante sobre isso, né, até agora, mas apenas para reforçar, quando nós falamos qual é a finalidade da criminalística? Primeiro, dar materialidade ao delito descrito na lei, constatando a ocorrência do crime. O que significa isso? Dar materialidade. Tornar concreto, né? Verificar que efetivamente aconteceu determinado fato. Por exemplo, o Código Penal, no artigo 121, ele diz matar alguém, pena de tanto a tanto. O que significa isso? Um delito descrito na lei. Delito, crime, tá? Um crime descrito na lei. 121 diz que se eu matar alguém, cometer um homicídio, isso é um crime. Vai lá uma pessoa e mata alguém. O que essa pessoa fez? Ela deu materialidade, né? Ela deu forma, ela concretizou aquilo que está descrito na lei e, consequentemente, praticou um crime, tá? Então, a criminalística ela tem como objetivo isso, verificar a materialidade de um crime descrito na lei.
tá? Ainda, sobre os objetivos da criminalística, verificar os meios e os modos como foi praticado o crime. Modus operandi, ou seja, como se operou, qual foi o modo de operação do crime, com o objetivo de identificar a dinâmica do fenômeno, né? A dinâmica dos fatos. Ou seja, será que esse crime foi premeditado? Será que essa pessoa praticou esse crime nervosa, assim, e isso leva a crer que ela foi coagida por outra pessoa, tá? Tudo isso a criminalística estuda e tem como objetivo. Ainda, realizar o reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais do crime, tá? Então, significa realizar reconhecimento e interpretação dos indícios do crime. Então, interpretar o porquê que tal pessoa agiu daquele jeito, por que esse indício, por que tem esse vestígio, por que essa pessoa praticou o crime de tal forma, tá? Então, são os objetivos da criminalística. Ainda, sobre os objetivos da criminalística. Indicar os autores do delito, quando for possível, ou seja, indicar quem praticou o crime, tá? Interpretar os elementos que conduzam à identificação do autor. Elementos que conduzam à identificação do autor do crime, né? Um exemplo que eu dou para vocês, que é comum, às vezes, é comum na área penal, na área criminal, muitas pessoas, sujeitos que cometem crime, e que são aquelas figurinhas carimbadas, né, que reiteradamente estão praticando furto, praticando roubo, muitos deles, eles têm algo que eles deixam como marca, né? Então, por exemplo, existem aqueles sujeitos que eles praticam furto numa residência e, como uma forma de identificação, ele picha uma marca na parede. Aí, numa outra residência, ele vai lá, furta e picha uma marca na parede, tá? Chega um momento que a polícia, o perito também, investigando, interpretando, olha, mas a marca que tem na parede dessa casa é a mesma marca que tem na parede da casa que teve um furto no mês passado, tá? Isso são marcas que eles deixam e que ajudam na identificação do autor do crime. Outra coisa que é muito comum, tá? Tem sujeitos que praticam crime, que praticam furto, praticam roubo, e, por exemplo, tem o hábito de defecar no local, tá? Então, também é algo que ajuda a identificar o autor do crime. Ou seja, aconteceu nessa casa, aconteceu naquele supermercado, aconteceu naquela loja. Pode ser que seja o mesmo autor do crime, tá? Então, são elementos que, por meio da realização de uma perícia, eu vou identificar o autor de um determinado crime. Também o objetivo da criminalística: interpretar os elementos que conduzam à identificação do crime, verificados os elementos, os indícios, os vestígios, eu vou, no final, elaborar uma prova técnica, ou seja, eu vou fazer um relatório indicando os vestígios, os indícios, toda a prova que eu colhi, para, nesse relatório, colocar que, com base nessa e nessa informação, eu concluo que o fulano é o responsável pelo crime. Eu concluo que essa pessoa praticou um suicídio e que não houve um homicídio, por exemplo, tá? Então, é um objetivo da criminalística. Após toda essa análise, né, elaborar a prova técnica. Por fim, aqui, pessoal, já nos encaminhando para o final da nossa aula de hoje, então nós vimos o que é criminalística, a parte histórica da criminalística, os objetivos da criminalística e agora, por fim, nós vamos ver os princípios. Lembram que eu comentei há pouco que ela é um ramo autônomo, ela é considerada uma ciência autônoma. Por quê? Porque ela tem objetivos próprios, ela tem métodos próprios e ela tem princípios próprios, tá? Então, por isso que a criminalística é considerada um ramo autônomo. E agora nós vamos ver os principais princípios que regem a criminalística. São só esses?
Não, tá? Se vocês derem uma pesquisada, alguns autores eles trazem mais princípios, mas eu listo para vocês aqui os mais importantes, ou seja, para eu realizar uma perícia, uma investigação criminal, eu vou ter que seguir alguns princípios, eu vou ter que seguir algumas regras gerais. E que regras são essas? Primeiro, princípio da observação. Todo contato deixa uma marca, né? O que significa isso? Ainda que às vezes não seja fácil a identificação, devem ser observados os vestígios deixados no local do crime. Então, o que significa isso? O perito criminal, ele tem o dever de averiguar com profundidade, com intensidade o local de um crime. Por quê? Porque embora seja difícil muitas vezes, todo contato deixa uma marca, tá? Então por isso que a perícia, ela tem que ser célere, ela tem que ser rápida. Aconteceu o crime, logo tem que acontecer a realização da perícia. A gente sabe que infelizmente hoje, em razão da precariedade que está o Estado, enfim, muitas vezes isso não acontece, né? E acaba que uma impressão digital colhida num lugar do crime, ela só é verificada e colhida por um perito 4 ou 5 dias depois. E isso faz com que essa prova se esvazie, ou seja, eu vou ter mais dificuldade de encontrar uma impressão digital num determinado local. Mas por isso que o profissional que trabalha com a criminalística, ele tem que observar, ele tem que fazer valer o princípio da observação. Por quê? Porque embora seja difícil, todo contato deixa uma marca, deixa algo que pode gerar alguma evidência, tá? Princípio da análise. A análise pericial deve sempre seguir o método científico. O que significa isso? Nós vamos estudar no decorrer do semestre todos os métodos necessários para identificar um vestígio, para verificar indícios, tá? Tudo como deve ser feito, como deve ser a abordagem a um local do crime, como eu devo zelar pelos objetos que foram utilizados num determinado crime. E, em razão disso, deve haver essa análise do que for colhido na parte criminal, ela deve seguir esse método científico que é disponibilizado pela criminalística para ela ser exitosa, tá? Ainda aqui, princípio da interpretação, também chamado de princípio da individualidade. Dois objetos podem ser difíceis de serem distintos, mas eles nunca serão idênticos, tá? Então, pode ser que eu tenha duas coisas que, olhando assim, são exatamente iguais, mas elas nunca vão ser idênticas, tá? Então, por isso, princípio da interpretação, individualidade, olhar tudo de forma isolada. Outro princípio de criminalística, princípio da descrição, ou seja, perito elabora um laudo, os resultados dos exames periciais devem ser descritos de forma clara, devem ser bem fundamentados. A perícia busca a verdade através da análise dos vestígios. Então, se vocês atuarem como peritos na área criminal, observem esse princípio da descrição. Façam com que a perícia que vocês realizaram tenha efetividade e ela seja utilizada para fins de comprovação e elucidação de um determinado crime. Sejam minuciosos, descrevam de forma clara e bem fundamentada, tá? Outro princípio é o da documentação. Toda amostra deve ser cuidadosamente documentada, a fim de garantir e estabelecer um histórico completo de sua origem, de modo que não haja dúvida sobre a prova colhida. O que é isso? Houve um sequestro e encontrei uma garrafa de água que foi utilizada pelos sequestradores. Então, eu vou cuidadosamente colher isso para não perder a eventual impressão digital que tem ali. E eu vou fazer um relato, vou documentar isso que eu fiz. Eu vou colocar num documento que eu
escolhi um copo que talvez teria uma impressão digital, tá? Deixar tudo documentado, deixar tudo detalhado. Certo, pessoal? Então, para finalizar a nossa aula, antes de eu fazer a chamada, contribuição de vocês. Se eu perguntar, de um modo geral, o que é criminalística? O que vocês me dizem? O que é criminalística? Alguém? O que a criminalística estuda? Qual é o objetivo dela? Alguém se habilita? Ou me abandonaram aí? Na resolução de crimes? Isso, na resolução de crimes, tá? Com base no que, pessoal? Com base no o que ela faz? Ela analisa o quê? Através dos vestígios. Isso, tá? Exato, tá? Com base nos vestígios, com base nas provas colhidas, com base na análise das lesões, tá? Tudo isso se trata de matéria de criminalística, tá? Pessoal, alguma pergunta? Não? Então, eu só vou fazer a chamada aqui. Na verdade, deixa eu verificar aqui, deixa eu fazer a chamada aqui, só um minutinho. Pessoal, assim que eu for chamando, se vocês quiserem ir desligando, não tem problema, tá? Mais uma vez, só antes de iniciar a chamada, eu me coloco à disposição de vocês, tá? Dizer que eu estou aqui para auxiliá-los, para trocar conhecimento, para facilitar o estudo de vocês, né? E que a gente possa fazer um bom semestre, dividindo, compartilhando bons conhecimentos, tá certo? Eu vou fazer a chamada aqui então e também eu confiro ela com a listinha que aparece aqui do lado no aplicativo, tá? Vamos lá. Eu só peço que ou vocês respondam o nome de vocês, né? Aqui, Venista, né? Assim. E aí, ou se não conseguirem qualquer coisa, manda no WhatsApp ali ou manda no chat da reunião, tá? Vamos lá, Camila. Aqui. Lázaro. Oi. Tá. Oi, Camila, certo. Lázaro. Certo. Não. Certo. Lázaro não. Lucas Siqueira. Presente. Joia. Certo, Lucas. Luiz Felipe. Presente. Joia. Certo. E a Vera. Presente. Certo. Tá, essa turma aqui, ok. Estão liberados, pessoal, tá? Camila, Lucas Siqueira, Luiz Felipe e Vera. Vamos para a próxima. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Juliano. Juliano, acho que não, né? E a próxima. Não se preocupem que eu intercalo. A turma é curtinha, mas nas próximas aulas eu vou intercalando, chamando uma turma primeiro, depois a outra. Qual é a turma do pessoal que está se formando? É agora? O Davi, Lorena? Não? Não. Ah, não, tá. Davi está presente, né? Aqui. Joia. Lorena? Presente. Certo. E Maricela? Oi, tô aqui. Certinho. Pessoal, alguém não foi chamado? Que daí eu vou anotar aqui.
Eu. Tá, deixa eu só anotar o teu nome aqui. Qual é o nome? Lucas Simeonato. Lucas Simeonato. Isso. Eu Tá tudo também não. misturado, professora? Segundo semestre, terceiro e quarto? Não, Então, todos os segundo e- semestres, algo sim. assim. Tá, isso. Todos Todas os as semestres. 3 turmas. Tem 3 turmas. Tem 3 turmas. Aham. Ah, Quem é outro que não foi chamado? Everton. 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 Eu Trindade. preciso... Qual é o sobrenome? Trindade. Trindade. Certo. Tá, certo. Anotado aqui. Tá. Eu não sei se tem mais 2. Bianca também não. Oi. Bianca Vitória. Bianca. Tá, Bianca. Eu, Bianca Vitória. Certo, já anotei aqui. Tá. Everton. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Mas tem mais um contato aqui que eu não sei. Carolina Brose. Brose. Tá bom. Certo, pessoal. Anotado aqui, tá? Isso. Então, até mais, tá? Até a próxima semana.